Boa noite, pessoal. Vamos começar então nossa primeira aula aí sobre compiladores, né? E nessa aula eu devo estar falando para vocês como que é a estrutura geral dos compiladores e interpretadores, né? E as ferramentas acessórias, né? Porque um compilador ele nunca funciona sozinho, né? Ele sempre possui ferramentas acessórias, ferramentas que auxiliam na compilação, né? E na geração do executável. Bom, os primeiros computadores que surgiram, eles surgiram por volta de 1940. Eles eram computadores eletromecânicos, né? O computador digital surgiu por volta de 1950, se eu não me engano, né? Mas os computadores eram sempre programados com sequências de zeros e uns, né? Código binário, né? Mas essa forma de programar era muito complexa, né? Então, o que o pessoal fez? O pessoal criou uma coisa chamada montador, que evidentemente foi escrito esse montador com zeros e uns. E as instruções, a cada instrução de máquina, as instruções eram escritas como bytes, né? Elas eram programadas com zeros e uns, então elas eram programadas como sequências de bytes, né? Tanto as instruções quanto os dados das instruções, né? Eram bytes, né? Todo mundo se lembra aí que um conjunto de 2 nibbles, 4 bits, né? Um nibble tem 4 bits, um conjunto de 2 nibbles forma um byte, né? Então, o pessoal programava desse jeito, né? A0, B5, C2, né? E por aí vai, né? Então, o primeiro montador ele foi criado usando a linguagem de máquina. Imagina o trabalho que esse pessoal teve, né? Para fazer o primeiro montador, né? Mas depois de feito o primeiro montador, a linguagem passou a ser a linguagem de máquina, ou assembly, tá? Assembly em inglês, to assembly, é montar, ok? Então o montador é aquele que monta, é o assembler, tá? Então o que o assembler fazia? Ele pegava o mnemônico e traduzia no byte correspondente àquele mnemônico. Pegava o nome da variável e traduzia no endereço de memória equivalente a essa variável, tá? Então ficou mais amigável a forma de programar. Tá? Então, essas primeiras linguagens de programação que surgiram eram chamadas de linguagens de baixo nível, né? O que é uma linguagem de baixo nível? Você programa o mais próximo da máquina possível, o mais próximo do hardware possível, tá? Mas o pessoal começou a pensar que as construções, elas seguiam as construções que apareciam, né, em linguagem de máquina, né? Elas seguiam certos padrões. Então, o que aconteceu? O pessoal começou a criar linguagens de programação mais próximas da linguagem humana. E a primeira linguagem não foi o Fortran, né, por incrível que pareça, foi o Lisp. Lisp significa List Processing, tá? Quem fez linguagens de programação sabe disso. Que é uma linguagem baseada em parênteses, baseada em listas, tá? E ela nasceu na década de 50. E logo depois foi criado o Fortran, né? Foi criado o Ada, né? Foi criado o COBOL, certo? É uma linguagem comercial, até hoje tem sistema de banco que usa COBOL. Mas assim, você deve estar pensando, bom, mas e o Fortran, né? Ele foi escrito em que linguagem? Ele foi escrito em Lisp, né? Normalmente, essas primeiras linguagens, elas foram escritas com o que se tinha disponível, né? Que era a linguagem Assembly. Então, o primeiro compilador, né? Que foi um compilador Lisp, ele foi escrito em Assembly. Não tinha outra linguagem, ele foi escrito em Assembly. O Fortran também, né? A partir daí começou a se desenvolver, tá? Linguagens de mais alto nível, né? Linguagens diferentes, né? Linguagens com construções diferentes, né? Surgiu o paradigma da programação estruturada com Niklaus Wirth, né? Que ele falava assim, não use GoTo, né? Use as construções clássicas aí das linguagens de programação, tá? E normalmente esses compiladores aí, eles eram escritos em uma linguagem que já existia, de alto nível, né? Então, por exemplo, para escrever um compilador Pascal, normalmente se usava Fortran, se usava Assembly, né? Mas aí veio uma questão filosófica, como é que nós validamos um compilador que foi escrito, por exemplo, numa linguagem como Fortran, por exemplo, um compilador Pascal que foi escrito em Fortran, né? Se ele não gera código em Fortran, né? Então, o que se começou a fazer? Criou-se uma técnica chamada bootstrapping, né? Como que funciona essa técnica? Eu deveria ter colocado uma figura aqui para explicar essa técnica, mas vamos lá, né?
Essa técnica funciona da seguinte maneira. Você escreve seu compilador na linguagem que você criou. Vamos supor que você criou a linguagem MyLanguage, minha linguagem, né? Então você vai escrever o compilador na linguagem MyLanguage, né? Todo o seu compilador vai ser escrito nessa linguagem. E ele vai ser escrito também em Assembly, tá? No Assembly que ele tem que gerar. Ou na linguagem alvo que ele tem que gerar, tá? Porque normalmente se gera código em Assembly, o compilador gera código em Assembly. Mas ele pode gerar também código para outra linguagem de programação, tá? Nada impede que isso seja feito, né? O que é um compilador? É um tradutor, né? Da mesma forma que você traduz inglês para português, inglês para francês, né? Você traduz uma linguagem para outra. E essas traduções elas têm que ser fiéis, né? Então tá, você escreveu seu compilador em Assembly, você escreveu esse compilador na linguagem que ele deve compilar, né? O que você vai fazer? Você vai pegar esse compilador e usar esse compilador para... lógico que você vai fazer isso na mão, você vai fazer uma espécie de teste de mesa, tá? Você vai pegar essas construções do compilador que você escreveu na linguagem em que ele foi designado, vai compilar as construções do próprio compilador e verificar se essas construções elas são fiéis ao assembly, que é o código do compilador que deve fazer o que o compilador deve fazer. Tá? Bem confuso, né? Mas basicamente é o seguinte, né? Trocando em miúdos. Você tem o seu compilador em Assembly. Você escreveu o seu compilador em Assembly. Você vai usar o montador em Assembly. Esse montador vai gerar para você um executável, que é o executável do seu compilador. Esse executável do seu compilador vai compilar o código do seu compilador na linguagem do compilador, tá? É o compilador escrito na linguagem dele mesmo, tá? O que esse executável vai gerar? Um assembly. Esse assembly tem que ser idêntico ao assembly que você usou para montar o executável do seu compilador, tá? Uma figura ajudaria aí, mas eu não fiz uma figura, ok? Mas parem para pensar aí que vocês vão entender, tá? O que é esse processo, tá? É um processo de validação, tá? Qual que é o nosso foco aqui? O que a gente pretende com esse curso, tá? Nós vamos produzir um compilador, né, em linguagem C que compila C. Lógico que esse compilador não vai ser escrito em C. Ele vai ser escrito em Assembly. Mas inicialmente nós vamos escrever ele em C e usar o GCC para gerar o executável. Então ele vai ser escrito na verdade em duas linguagens. Ele vai ser escrito em C, a gente vai fazer um compilador em C que compila C. E a gente vai pegar e fazer o correspondente, esse compilador de forma correspondente em Assembly para compilar C e gerar Assembly, tá? Ok? Então a gente vai fazer o compilador seguindo a filosofia do Bootstrap, tá? O que a gente quer que você tenha conhecimento nesse curso, né? Para a parte avançada, não para a parte básica, tá? Nós vamos dar um curso básico inicialmente, tá? Nós vamos explicar tudo o que a gente puder sobre o funcionamento dos compiladores, as ferramentas que nós usamos para produzir compiladores, as técnicas de análise sintática, as técnicas de análise léxica, que a gente vai falar daqui a pouco, a forma de geração de código, as técnicas de geração de código, de otimização de código e tudo mais, nós vamos estar falando, tá? Mas a gente vai estar desenvolvendo, não podemos esquecer que o nosso curso tem que ser prático, então nós precisamos do conhecimento de Assembly x86, e a gente tem um curso que a gente tem aí, que a gente está produzindo de Assembly x86, tá? 64 bits, ok? Ok, né? Não vamos, o que nós não vamos fazer nesse curso, tá? Não vamos discutir pré-processadores, montadores e link editores, tá? Embora eu possa até fazer um pré-processador para o meu compilador, que eu vou estar desenvolvendo ao longo do curso, tá? Eu já tenho alguma coisa pronta, mas vou melhorar para ficar mais perfeito, tá? Melhor. Mas se eu fizer um pré-processador, ele não vai ser alvo das nossas aulas. Nós vamos ter um curso específico sobre pré-processadores. Se tivermos, vamos ter um curso específico sobre montadores. E talvez, no futuro, aí, teremos um curso sobre fazer link edição, formatos executáveis e coisas desse tipo, tá? Se a gente for fazer um curso
filmar um curso de sistemas operacionais aqui, vamos estar falando sobre o Link Editores, porque o Link Editor está intimamente relacionado com o sistema operacional, né, com o formato executável do sistema operacional, com o formato dos objetos, dos arquivos objetos que o compilador que o montador vai gerar, né, e tudo mais, ok? Não, mas o que é um compilador, tá? Bom, segundo o Arrow, né, esse livro clássico aí que vocês estão vendo, tá? O mundo de hoje, como conhecemos, não seria o mesmo se não fossem as linguagens de programação de alto nível, né? Porque todo software, todo sistema operacional, todas as aplicações gráficas, todas as interfaces, elas são sempre escritas em linguagem de programação de alto nível. Pouquíssimas rotinas, como drivers, como bibliotecas, são escritas em assembly, ok? E o que é um compilador? Ele é um tradutor, né? Ele vai traduzir o programa em uma linguagem, em um programa semanticamente equivalente em outra linguagem, tá? A gente chama a linguagem sobre a qual vai atuar o processo de tradução, né? A linguagem fonte e a linguagem, né, para a qual a gente vai traduzir é a linguagem alvo ou a linguagem destino, tá? Então, como eu disse para vocês anteriormente, as linguagens alvo podem ser quaisquer linguagens, tá? E as linguagens destino podem ser quaisquer linguagens, tá? Ok? As técnicas que nós aprendemos no curso de compiladores, tá, servem para outras áreas. Por exemplo, você pegar uma descrição de hardware feita em VHDL, por exemplo, tá, e gerar um circuito eletrônico a partir dela, né? Quer dizer, você pode usar técnicas de compiladores para traduzir descrição de hardware em hardware verdadeiro, né? Ou em netlists, né? Em VHDL, por exemplo, né? Os formatadores de textos, como LaTeX, né? TeX, né? Ou mesmo um processador de texto normal pode usar internamente uma linguagem própria dele, né? Para formatar o texto, né? E tudo isso daí envolve técnicas de estudadas em compiladores, né? Planilhas, por exemplo, como Excel, né? Editores como Word, por exemplo, usam técnicas de compiladores, né? Calculadoras, até uma calculadora comercial pode usar para fazer a análise de uma expressão numérica que você está fornecendo para ela, uma técnica de compilador. Então, a técnica de compilação ela é muito ampla, ela serve para muita coisa. Então, as técnicas que nós vamos estudar aqui não servem só para construir compilador. Embora o nosso objetivo final seja construir um compilador, né, seja explorar ao máximo essas técnicas para a gente ter um compilador no final, essas técnicas podem ser usadas em muitas outras ferramentas, ok? Tempo de compilação e tempo de execução. O que a gente quer dizer com isso, tá? Bom, o programa fonte ele vai ser compilado. Muitas construções que você tem no programa fonte, elas têm que ser resolvidas durante a compilação. Por exemplo, sizeof struct node, por exemplo, né? Vocês conhecem o operador do C, o sizeof? O que ele faz, o sizeof? Ele calcula o tamanho da estrutura, né, de dados que você está usando. E gera um valor para passar com um parâmetro, geralmente com uma função como malloc, né? Então, lógico que o sizeof é um operador do C, né? Ele não é um operador do pré-processador, ele é um operador do C, tá? Então, esse operador ele é um operador em tempo de compilação, que a gente fala. Ele vai gerar um valor, ele vai gerar um número aí que vai ser passado como parâmetro, e isso vai ser feito em tempo de compilação, tá? Durante a compilação do programa, tá? Muitas outras coisas são feitas durante a compilação de um programa, né? Como checagem de tipos, por exemplo, ver se o usuário não está fazendo besteira, não está misturando array com float, ou não está misturando float com int, ou coisas do gênero, tá? Se estiver acontecendo isso, o compilador ou as ferramentas auxiliares vão emitir mensagens de erro, ok? E no final da compilação, acabou o tempo de compilação, aí você vai ter o quê? Um programa executável. Esse programa executável vai analisar uma entrada e produzir uma saída. Mas inicialmente esse programa executável ele vai ser carregado da memória do computador para ser colocado em execução. Os endereços desse programa eles são endereços todos relativos, tá?
Não são endereços absolutos. O endereço absoluto, quem vai definir é o carregador do programa. O carregador do programa que faz parte do sistema operacional, tá? Não é o carregador do SO aqui não quer dizer que o carregador é o carregador que carrega o SO, tá? É uma rotina do sistema operacional que carrega o seu programa na memória, é o loader, tá? Ele carrega o programa executável na memória e passa a execução para esse programa. E se esse programa ele tiver com algum problema, ele estiver acessando uma memória no local indevido e o processador detectar isso daí, né? A partir do modo protegido do processador, ele pode detectar, por exemplo, que você está acessando a região de uma região de memória que pertence ao sistema operacional, pertence a outro programa. Você não poderia, com o seu programa, estar acessando a região de memória de outro programa, tá? Isso é chamado proteção de memória, tá? Então ele vai dar uma exceção, vai lançar uma exceção, ou vai causar um erro, ou vai dar uma falha de segmentação, se você estiver acessando um segmento que não é do seu programa, enfim, ele vai emitir uma mensagem de erro, tá? Então, isso acontece em tempo de execução. Outra coisa que pode acontecer em tempo de execução, carregar uma biblioteca dinâmica, por exemplo, uma DLL, se for no Windows, por exemplo, ou um .a ou um .so se for no Linux, né? Os arquivos .a e .so no Linux são bibliotecas, né? Podem ser estáticas ou dinâmicas, tá? Se alguém sabe mais sobre esse assunto, pode comentar aqui, tá? Bom, e as técnicas de compilação podem ser usadas também para você fazer interpretação. Exemplos de linguagens interpretadas. Está muito na moda do Python, né? O que é o Python? É uma linguagem interpretada, né? Ok? Então, a linguagem interpretada, você pega construção por construção da linguagem, faz uma análise sintática daquela linguagem, verifica que comando que é e faz a interpretação desse comando. Então a interpretação se dá comando por comando, né? Você não vai produzir todo o código de uma vez, mas você vai pegar, por exemplo, um if, interpretar aquele if, executar aquele if. Depois desse if tem, digamos, um while, né? Aí eu entro dentro do while, aí dentro do while tem ele vai nas subárvores, né? Então ele vai nas subconstruções ainda. Então dentro desse while tem um if, aí dentro desse if tem outro if. Esse outro if é o último if, a folha, né? Então aí ele vai executar esse if, esse último if aí retorna, né, para pegar outra construção, por exemplo, uma atribuição, interpretar, né? E ele vai fazendo isso instrução por instrução de alto nível, né? Ok? Então isso aí é chamado de interpretação, né? Só que internamente o interpretador, né, ele está executando um código de máquina, né? Ele está executando, como se ele estivesse compilando instruçãozinha por instruçãozinha, né? Gerando um código de máquina, executando aquele código de máquina. Se não deu erro, ele vai para a próxima execução ali, né? Vai pegar a próxima construção e vai executar e assim por diante, tá? Os scripts, geralmente, que você tem em JavaScript, né? A própria página web, ela é sempre interpretada, né, pelo browser, né, para você construir, né? Se tiver algum erro, o browser vai falar lá, ó, tem erro na linha tal, né? Se tiver um erro no script Python, por exemplo, ou no script JavaScript, por exemplo, você vai ter um erro lá, né, de interpretação, tá? Então, o código de máquina que ele gera, né, está dentro do executável do próprio interpretador, né? Ele tem um códigozinho de máquina pronto para cada construção, ok? Ah, mas geralmente, assim, quando eu vejo o código do interpretador, eu vejo um código em C, por exemplo. Tá, tudo bem. Vamos supor que você construiu um interpretador C para interpretar Python. E o que o seu interpretador faz? Ele pega aquele código em Python e executa um código equivalente em C. Quando você passar um compilador C para compilar esse código C todo, esse códigozinho em C, essa partezinha em C que é correspondente ao código Python equivalente, vai virar código de máquina, né? Então o que eu falei é verdade, tá? Então a interpretação é lenta, né? Sempre lenta, né? Então aí você tem a definição, né? Você tem o programa-fonte, tanto o programa-fonte quanto a entrada são, né, passados aí para o interpretador, né? O interpretador, claro que ele é escrito em uma linguagem compilada, né? Senão você tem a interpretação de um interpretador que é duplamente mais lento, né? Não pode ser assim, né? Ok? E o interpretador, ele não tem tempo de compilação, ele está sempre em tempo de execução, ok? O interpretador está sempre em tempo de execução.
E existem modelos híbridos. O que é um modelo híbrido? Um modelo híbrido é o seguinte, por exemplo, você tem um compilador Java, né? Em tempo de compilação ele vai gerar um assembly genérico, tá? Um assembly, um código intermediário, né? Um assembly intermediário aí com um assembly genérico, roda em qualquer máquina, tá? E aí você tem um interpretador, que é a máquina virtual, na verdade é um interpretador que ele funciona como uma espécie de montador, tá? Em que você vai fornecer para ele a entrada, tá? Que vai ser o .class, né? Vai ser o bytecode lá, gerado pelo compilador Java. E esse .class ele vai ser executado instrução por instrução, um assembly genérico, tá? Então, cada instruçãozinha do assembly genérico vai ser traduzido para um assembly de máquina real. E é esse assembly de máquina real que vai ser executado, né? Ok? Então, ele é um modelo intermediário aí, tá? Ok? Então, o interpretador é como se fosse um montador aí, né? Mas para um interpretador de máquina virtual é como se fosse um montador, mas ele é um montador que interpreta, tá? E lógico que um montador que interpreta roda em quê? Em tempo de execução, ok? Né? Então você compila, gera o seu .class, né? Algumas coisas são resolvidas em tempo de compilação, né? E outras coisas, como a criação de objetos, por exemplo, é feita em tempo de execução, né? Ok? Alocação de memória, coleta de lixo, tudo isso é feito em tempo de execução no Java, tá? Bom, vamos falar agora das ferramentas auxiliares, né? Nosso foco é o compilador, mas como eu disse para você, o compilador ele nunca trabalha sozinho, ele sempre tem um pré-processador, né? O pré-processador passa para o compilador um programa pré-processado, o compilador gera o quê? Um arquivo, geralmente um arquivo texto, tá? Que é o que a gente chama de programa assembly-alvo. Vamos supor que a linguagem alvo seja sempre o assembly de agora para frente, tá? Pode ser outra linguagem, mas vamos supor que seja sempre o assembly, que é o mais difícil, tá? Esse assembly vai ser passado para o montador, né? E o montador vai produzir um código objeto, né? Com endereços relativos, que a gente chama de código relocável, ou código relocatável. Já vi as duas definições aí, mas as duas são a mesma coisa, tá? E aí, esse código objeto, e as bibliotecas e tudo mais, vai ser passado para o link editor. Então, o link editor ele pega o quê? Vários .os, vários .as, vários .lib, né? Ok? Vários .sos, né? Liga tudo, isso daí produz um endereço, um código executável, com endereços relativos dentro desse código executável, tá? Ok, pessoal? Então, aqui, ó, para vocês entenderem um pouquinho, né? Vamos supor que eu tenho um arquivo chamado standard.io.h que tem o protótipo das funções printf e scanf, tá? Geralmente os .h têm os protótipos das funções que tem numa biblioteca, por exemplo, .al, .so, .lib, sei lá, ok? Mas ele tem que ter o protótipo, por quê? Porque o compilador precisa saber o protótipo para ele poder checar os tipos, tá? E aí você tem um programa aqui que tem include standard.io, tem um define, tá? Esse cerquinha, né, sustenido include aqui, sustenido define, tá? São diretivas para o pré-processador. O que o pré-processador vai fazer? Ele vai colocar o arquivo inteiro standard.io aqui, tá? Vai substituir tudo que tiver strт, fmt no programa, ele vai trocar todo esse texto aqui, strт, fmt, por %d. Então, na verdade, ele é um processador de texto que faz trocas aí, tá? Ou que anexa, ou que junta arquivos, ou que faz trocas de defines e coisas do gênero, tá? Então ele vai fazer isso aqui, tá? E aí ele pode gerar um arquivo intermediário, 0prep.c, por exemplo, prep de pré-processado, tá? Né? O compilador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse arquivo pré-processado, tá? E vai fazer uma série de análises nesse arquivo, tá? Quais as análises que um compilador faz? Análise léxica, análise sintática, análise semântica, tá? Geração de código, tá? Análise de otimização de código, tá? E vai gerar um assembly final aí para vocês, tá? Ok? Agora, essas fases de análise, elas podem estar, elas podem não estar juntas no mesmo arquivo,
tá? Elas podem estar separadas, ok? Então vamos supor que é o seguinte, vamos supor que você queira fazer um compilador que compila C e que gera assembly. Mas de repente você quer gerar assembly para Mac, você quer gerar assembly para PC, você quer gerar assembly para Arduino, por exemplo, você quer gerar assembly para PIC, né? Para uma máquina RISC, né? O PIC é uma máquina RISC, o microcontrolador PIC é uma máquina RISC, né? É uma máquina RISC, né? Então, geralmente a gente separa a parte dependente de máquina e a parte independente de máquina. A parte independente de máquina do compilador, quando você resolve fazer o compilador de forma independente de máquina, a gente chama esse conjunto de arquivos que compõe essa parte de front-end. O que significa front-end? Significa o seguinte, ó, essa é a parte do compilador que é independente de máquina. Tá? E a parte que gera código, faz otimização de código, usa registradores especiais, a parte dependente de máquina é o back-end. Tá? Essa é a parte dependente de máquina. Tá? Tá, mas e aí, professor, você está falando uma coisa muito abstrata. Não, a gente vai ver tudo com exemplos concretos, tá? Estou dando aqui, estou fazendo uma definição de termos aqui para vocês, tá? Mas a gente vai ver tudo de forma muito bem completa nesse código e com exemplos concretos, tá? Então, olha lá, ó. Vamos supor que você está fazendo o seu compilador em C, como é o nosso caso, nós vamos criar um compilador em C, tá? O ponto de entrada desse compilador em C que nós estamos criando é a função main, tá? Pode entrar de qualquer programa em C a função main, não é, pessoal? Então, seu compilador vai começar na função main, tá? O que a função main vai fazer? Ela vai chamar uma função que faz análise sintática, digamos, um parse, tá? Então, a função que faz a sua análise sintática vai chamar parse, né? Parse myfile, por exemplo, tá? Então, o arquivo que você quer compilar chama myfile, por exemplo, né? Ok? Ou mainprep.c, tá? Então, você vai passar parse mainprep.c. Beleza. Né? Aí, essa função parse, ela vai ter uma função que vai ler os símbolos terminais. A gente vai falar um pouquinho sobre gramáticas daqui a pouco, mas a gente vai falar o seguinte. Tem uma função que é responsável por pegar os símbolos terminais e os atributos dos símbolos terminais, né? Da gramática desse compilador, tá? O compilador ele é escrito em uma gramática, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Como eu disse para vocês, o compilador ele é o quê? Ele é um tradutor, né? Para traduzir do português para o inglês, você tem que conhecer a gramática do português, né? E a gramática do inglês, né? Então, você vai analisar sintaticamente o parse, né? A função parse, que vai fazer análise sintática, vai analisar sintaticamente, digamos, vamos pensar que a gente está analisando uma frase em português. Então, a função parse vai analisar se essa frase em português ela está sintaticamente correta, tá? Então, digamos que a frase em português seja o gato comeu a comida, né? Quem são os tokens dessa frase, né? Quem são os símbolos terminais, né? Quem são as palavras, né? Dessa linguagem, né? Você tem o gato comeu a comida, né? Mas você fala assim, mas professor, eu aprendi lá em LFA que os tokens eles têm os terminais, os símbolos de uma gramática, né? De uma linguagem, eles têm um único caractere. Não necessariamente, tá? O token ele pode ter um caractere só, tá? O terminal ele pode ter um caractere só, ele pode ter vários caracteres, tá? Ou inclusive você pode considerar o espaço como um token, né, da sua linguagem aí, tá? Ok, mas assim, o gato comeu a comida. Então você vai o analisador sintático ele vai chamar um negócio chamado analisador léxico. Então a função getToken é o analisador léxico, tá? O que o getToken vai fazer? Ele vai ignorar, por exemplo, espaços e vai retornar um token para o analisador sintático. Então a primeira vez que você chama o analisador léxico na frase o gato comeu a comida, ele vai te retornar o. Aí, beleza, o, ele estava esperando o, beleza. Aí ele chama de novo o analisador léxico, getToken. Qual que é o token retornado? Gato. Aí ele chama de novo o analisador léxico, getToken. O que o token é retornado? Qual é o token que é retornado? Comeu, né?
Aí ele chama de novo o analisador léxico aqui, getToken. Qual que é o próximo token retornado? A. E assim por diante, tá, pessoal? Lógico que você tem as regras sintáticas, né? Por exemplo, você tem o sujeito, você tem o predicado. Qual que é o sujeito? O sujeito é o gato, né? Qual que é o predicado? Comeu a comida. Só que o sujeito, ele é o quê? Artigo, substantivo. Quem que é o artigo? O. Quem que é o substantivo? Gato. Tá vendo como você tem regras de produção aqui no analisador sintático? Porque essas regras elas têm que ser respeitadas, né? Aí beleza, você analisou o sujeito todinho. Qual que é a próxima etapa? Analisar o predicado. Mas o predicado tem o quê? Verbo e objeto. Direto, por exemplo, né? Quem que é verbo? Verbo é comeu. Então aí a hora que ele chega no verbo comeu, no verbo, ele vai pedir um getToken. Aí o analisador léxico retorna para ele, comeu, né? Aí o analisador sintático, opa, né? Comeu realmente é um verbo, então continua minha análise sintática. Se eu não esperava, se eu encontrei alguma coisa que eu não esperava, eu emito um erro, tá? Eu posso dar mensagens de erro aqui na minha análise sintática, erro sintático, tá? Ok? Se esse símbolo vai ser usado em outro lugar, se esse símbolo que o analisador léxico retorna vai ser usado em outro lugar, ou se ele já foi, se eu já conheço esse símbolo, tá? Se ele nunca foi visto, eu coloco ele na tabela de símbolos. Se ele já foi visto, eu checo a tabela de símbolos e a tabela de símbolos vai me dizer que ele já existe. Então, a tabela de símbolos é para manipular o quê? Tokens ou terminais, tá? Se você fez uma construção, se você analisou toda uma construção sintática, ela está correta, você emite o código na linguagem-alvo equivalente àquela construção sintática. Então, a geração de código é feita pela função emitCode. Então, emitCode é digamos assim, é o gerador de código, tá? A função emitCode vai gerar o código para você, tá? E o que a emitCode vai fazer? Ela vai gravar um arquivo, né, de final aqui, digamos, mainprep.asm, tá? Bom, a compilação termina quando você gera o arquivo texto no formato, na linguagem assembly, tá, pessoal? A compilação termina aí. Quando você gerou o arquivo mainprep.asm, terminou a função do compilador, tá? Todo o resto aí são outras ferramentas que vão te ajudar a gerar o executável, né? Então, olha, o compilador, qual que ele vai fazer? Ele vai pegar esse arquivo aqui, texto em C, e gerar um assembly correspondente. E é isso que o compilador faz, é isso que nós vamos estudar durante o curso. Não vamos, tá? Não vamos complicar mais do que isso, tá? Isso aqui já é bastante complicado, tá, pessoal? Vamos, né, por partes, né? Ok? Vamos estudar parte por parte, ok? Bom, e aí, como que funcionam as ferramentas auxiliares, né? Você vai pegar, por exemplo, o montador, que é o NASM, né? Nós vamos gerar código para o montador NASM. Então, o montador NASM vai pegar esse arquivo .asm aqui e vai gerar um arquivo .o, né? .objeto, tá? Você pode ver esse arquivo .objeto com o montador GX do Linux, por exemplo, né? Ele vai é um editor hexadecimal. Você pode vir aqui e trocar essas mensagens aqui na mão, se você quiser. Se você estiver curioso, quiser ver, né? Você pode trocar as mensagens na mão. Realmente você consegue, tá? Então, e aí, o que é o link editor? Ele vai pegar os .obj, os .libs, .as, os .sos, né? E vai gerar um arquivo executável aqui, tá? Aí, esse arquivo, dentre outras coisas, ele tem, por exemplo, informação sobre bibliotecas dinâmicas que você tem que carregar quando esse código for colocado em execução e outras coisas mais, né? Então, ele tem informações adicionais aí para o carregador de sistema operacional, né? Do que tem, de como que esse código tem que ser executado, ok? Esse é o link editor, tá? Que vai fazer tudo isso daí, ok? E esse zero prep ele vai ser passado para o carregador de sistema operacional carregar ele na memória, tá? Carregá-lo na memória, ok? Então essa foi a aula de hoje, pessoal, uma aula bem básica, tá? Sobre o que é o compilador e o que não é o compilador, ok? Então, nós vamos, na próxima aula, falar um pouquinho sobre gramáticas e linguagens, fazer uma pequena revisão do assunto linguagens formais, tá? Ver como é que um programa é gerado por uma linguagem formal, né? Do tipo livre de contexto. Os programas de computadores são escritos em linguagens formais do tipo linguagens livres de contexto, tá?
E nós vamos ver como é que um programa ele é gerado, né? Você tem a parte de geração, que é a gramática gerando o programa, e você tem a parte de análise, que é o quê? Analisar sintaticamente e saber se o programa está sintaticamente correto. Então nós vamos estudar na próxima aula o quê? Análise sintática, tá? Então muitos livros começam com análise léxica, né? Não, nós vamos começar com análise sintática porque eu acho que é mais intuitivo, né? A minha experiência diz que é mais didático começar com análise sintática, né? Analisando cadeias, né? Com um único caractere, porque aí você não precisa do analisador léxico, tá? Então nós vamos começar estudando análise sintática. Quando estivermos dominando uma técnica bastante simples de análise sintática, que é a análise sintática preditiva, recursiva, descendente, que eu vou falar na próxima aula, né? E nós vamos conseguir dizer se uma cadeia pertence ou não a uma determinada linguagem, tá? Gerada por uma gramática. Aí nós estaremos aptos a começar a falar sobre análise léxica, tá? E sobre as ferramentas depois que são usadas aí para gerar analisadores léxicos e sintáticos, ok? Então isso foi a aula de hoje, pessoal. Tenham uma boa noite aí, grande abraço, até mais!